Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão pela amizade de vocês. Eu quero dar boas-vindas a você do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, de qualquer lugar do Brasil que você se encontre, seja você muito bem-vindo, muito obrigado por ter você sempre. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos que se encontram fora do Brasil, nossos amigos que estão na Moçambique, em Angola, em Portugal, todos os amigos espalhados dentro do continente europeu, você que se encontra na Europa, muito obrigado pela sua atenção. Nossos amigos em Taiwan, nossos amigos na China, nossos amigos nos Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Uruguai, Austrália, nossos amigos na Coreia do Sul, no Japão, ou seja, onde quer que você se encontre nesse imenso planeta, seja você muito bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção. E eu quero imensamente, do fundo da minha alma, do fundo do meu ser, agradecer as pessoas que nos ajudaram e têm nos ajudado a passar por essa fase aí. Pessoas mandaram contribuições e ajudas pra gente. Pessoal, muito obrigado pelas ajudas de vocês. Eu não tenho como mais expressar tamanho sentimento de gratidão, tamanho sentimento de muito obrigado por tudo mesmo. Eu, meu nome, da Fabiana, de nossa família, eu não consigo expressar o sentimento de gratidão e também eu não consigo expressar tanta gratidão pelas palavras de apoio, pelas palavras de carinho, pelas palavras de suporte que as pessoas nos enviaram nesses dias todos, né? Infelizmente, a gente está vivendo nessa dimensão, nesta realidade, e nós passamos por muitas, digamos, experiências, nós vivemos na pele, e eu tive, né, e tenho provado na pele e tendo que colocar em prática aquilo que eu mesmo tenho dito há tanto tempo em tantos vídeos, né? São mais de 500 vídeos nos Chamados a Despertar, no Marcelo Marins Consciência Cósmica também, lotado de vídeos. E vocês viram aí, né, que no último dia 9 aconteceu algo que foi bem forte na minha vida, né? Algo que tirou, né, a minha mãe deste personagem, do Marcelo, o personagem Marcelo Marins, na qual a minha mãe ela foi retirada dessa dimensão. E eu, como qualquer outro ser humano, como qualquer outro ser, sou um ser que estou vulnerável, né, também às regras da dimensão. Eu, ao longo do trabalho que eu tenho exercido nos Chamados a Despertar, vocês têm sempre, a minha mãe, mesmo que de forma, digamos, não presente nos vídeos, a minha mãe sempre foi muito presente nos meus depoimentos. Sempre minha mãe esteve presente nas minhas histórias, na minha história de vida. E minha mãe, como Fabiana, são as pessoas nas quais tem, que eu posso dizer para vocês, elas têm, posso dizer assim, as que mais são as testemunhas oculares das experiências da minha vida. Então, minha mãe sempre foi muito presente, né? A mãe deste personagem, a mãe do Marcelo, né? Dona Márcia, que já terminou aqui a sua participação nessa dimensão. Foi muito duro para mim, eu não vou negar que eu tinha muito apego pela minha história de vida à minha mãe desta vida. Não vou dizer que não, e não vou dizer que eu não estava vulnerável ao sofrimento da perda dela. A princípio, sim, e muito. E esses dias têm sido dias muito, digamos, de muitas superações, tanto para mim, quanto para Fabiana, quanto para os meus irmãos, para o meu pai,
né? Meu pai se encontra comigo, morando aqui por esses dias, estou cuidando dele, tem melhorado dia após dia. Nos primeiros dias eu tinha que dar banho no meu pai. E pontualmente eu medico, eu faço trabalho de energização, meditação para ele também. Então é algo que ele vem progredindo, porque na realidade o acidente, o Toyota Corolla estava a 150 quilômetros por hora e o carro do meu pai estava a 110. Então foi uma colisão frontal, tanto que a placa do Toyota Corolla ficou como se fosse um carimbo impresso no para-choque do Gran Siena do meu pai. Então foi uma colisão frontal, onde o Toyota estava a 150 e o carro do meu pai a 110, e eles bateram de frente na rodovia. Então assim, foi algo muito violento, né? E meu pai requer cuidados, eu estou cuidando dele, né? E as coisas estão encaminhando. E eu me lembro que quando eu pude respirar após o sepultamento da minha mãe, que eu pude respirar um pouco, porque foi um sufoco muito grande, foi um sufoco muito forte para mim. E nesse momento que você fica calmo, que passa toda a turbulência, e eu vou dizer para vocês, se não fosse a ajuda de vocês, eu não sei o que seria de nós. Eu perguntei para o meu pai, tá tudo correndo bem aí, Fabiana? Tá. Eu perguntei para o meu pai, eu disse: pai, o senhor tinha condições de fazer o sepultamento da minha mãe? Ele disse: olha, eu não tinha. Eu não tinha, meu filho. Naquele momento eu não tinha dinheiro. E eu sou imensamente grato. É um sentimento de uma gratidão por vocês, que eu vou dizer para vocês: ninguém teve como ajudar. Aqui em Uberlândia ninguém me ofereceu um centavo. Ninguém tinha dinheiro para ajudar. Ninguém sequer ofereceu um centavo. E eu digo para vocês que se não fosse por vocês, é uma dívida, uma gratidão eterna que eu carrego por vocês, de termos tido a condição de sepultar uma pessoa, um personagem muito caridosa, uma pessoa muito bondosa. Então, o sentimento de gratidão por vocês, ele é eterno. Eu não tenho palavras para expressar o que eu sinto em gratidão por vocês. Eu não tenho como expressar. E assim, quando a minha mãe foi sepultada, eu estava arrasado, vendo o meu pai fragilizado no hospital, passando por uma cirurgia, porque ele teve uma ruptura devido ao impacto no intestino. Até quem não me acompanha no Facebook, está no Facebook, é isso, é você, Maico? Então, quem está no Facebook viu, eu coloquei a foto da cicatriz da cirurgia dele. E assim, foi algo que eu posso dizer para vocês muito, assim, foi muito violento, né? E eu simplesmente, assim, foi difícil. Depois que minha mãe partiu, que eu pude respirar, embora tinha uma outra missão que era ir correr atrás do meu pai, dar assistência para o meu pai, eu cheguei a um momento que me bateu uma depressão, uma tristeza muito grande. Muito grande. Uma tristeza que eu vi naquele momento que só quem vivenciava aquilo poderia saber o que era aquilo. Né? Foi um desencarne. Ela morreu na hora, né? Foi um impacto muito forte. E quando eu parei para respirar um pouco, depois da corrida frenética, eu comecei a bater uma depressão. Aí eu comecei a sofrer.
comecei a sofrer as dores emocionais, as dores do apego dessa dimensão. Você pode falar com alienígenas, você pode ver extraterrestres, você pode entrar numa nave espacial, você pode ir no mundo espiritual, no plano astral, você pode vivenciar as mais fantásticas e maravilhosas experiências. Mas quando você perde uma pessoa que tão próxima, tão forte, mas tão íntimo de você, como a mãe da gente, né? E eu tinha uma história de muita proximidade com ela, mas muita proximidade mesmo. A dor é algo que é difícil de você trabalhar. É difícil. E não adianta você falar, eu entendo a sua dor. Só quem passa entende a dor. Entende a dor. Parece que arranca um pedaço do seu ser. Eu entendo o que é o apego, entendi o apego, né? O apego que nós, humanos, criamos aqui nesta realidade. E eu caí em muita tristeza, muita tristeza. Eu passei por sentimentos de não compreender o porquê tinha sido feito daquela forma. Porque uma pessoa entrou na contramão a 150 km por hora, vindo a se chocar frontalmente no carro dos meus pais. Por que minha mãe morreu na hora? Por que isso aconteceu? Por que assim você começa a ver o que você está aqui vulnerável. Você está vulnerável à dimensão. E começou a doer. Começou a doer. Eu chorei. Eu não vou mentir para vocês, eu chorei. Nos momentos que eu estava sozinho, me doía e eu caía em choro. Eu chorei, cumprindo o meu papel como humano, eu chorei pela dor da perda da minha mãe de forma tão repentina, porque uma coisa assim inesperada. É a dimensão. O personagem estava simplesmente cumprindo o seu papel, cumprindo aquilo pela qual ele foi criado. O apego é muito forte. Por isso, quando você morre, você vê seus pais, filhos que vocês perderam, vocês acabam baixando a guarda, vocês acabam cedendo e vocês acabam caindo nas armadilhas. Eu me lembro que na quarta-feira, eu chorei muito na quarta-feira. Praticar o desapego não é fácil. É por isso que os seres extraterrestres dominam mundos. Eles dominam nossos corpos. Eles dominam a gente. E eu chorei bastante na quarta. Vinha na minha mente a minha mãe, momentos em que eu vivi com ela, desde criança, desde adolescente. Eu dei trabalho na adolescência para minha mãe. Eu dei um certo trabalho. Nunca me envolvi com drogas, mas eu era muito rebelde. Então, do nada, eu parado, do nada, vinha minha mãe na minha mente. Como se estivesse algo programado. Como se o meu corpo biológico fosse programado para ter esse tipo de comportamento. Então, de repente, quando você está sozinho, vem os pensamentos, eles adornam, entram no seu cérebro e vem a dor. Vem uma tristeza, vem um sofrimento gigantesco. E é inevitável
as lágrimas vêm. Mas elas vêm com vontade mesmo. Elas não é só uma lágrima, não. Você chora, mas você chora que é aquele choro da alma. Quando foi na quinta-feira, eu estava sofrendo. Poxa, você fala nos chamados a despertar do desapego. Pô, mas tu tá fraco, homem. Tu tá fraco demais. Vou meditar. Vou falar com quem poderia me ajudar nessas horas. Fabiana se propondo a dar toda a atenção a mim. Eu disse, eu vou falar com o meu eu maior. Para parar de sofrer. Então uma meditação muito rápida, eu não tinha cabeça, eu não tinha mentalidade, eu não tinha paciência, eu não tinha condições de meditar. Eu não tinha, meu psicológico estava abalado. Mas eu falei, eu vou falar com o meu eu maior. Ah, tu vai ter que me ajudar. Tu já passou por isso outras vezes. E eu fiz uma meditação de 30 segundos. Fechei meus olhos e disse, olha, cara, que dor escongada é essa? Eu já vi ET, já vi espírito, já fui lá, já vi parente, mas a minha mãe é uma coisa que eu não consigo compreender. Tamanha força do sofrimento da perda dela. Mesmo não sei se foi porque foi tão inevitável, repentino, sem esperar. Foi surpresa, foi um acidente. E eu meditei. 30 segundos. Era como se algo tivesse tirado na mão. Toda a dor, todo o aperto do coração tinha acabado. Tinha acabado. Estava nulo. Eu, naquele momento, eu ouvi uma música, pus o meu rock, eu ouvi, curti, cantei. Como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. Eu falei para ele, olha, você sabe, você tem que me ajudar. E ele falou comigo. Tipo, Marcelo, eu já tive tantas perdas, tantas mães eu perdi. Isso é comum aqui, isso passa. E naquele dia eu estava bem. Fiquei bem. Fiquei muito bem. E eu consegui me projetar e ir até ela. Eu fui até ela. Eu me encontrei com ela. Olhei. Mas eu estava sobre o amparo do meu eu maior. Eu a vi, não estava sendo tratado. O espiritismo kardecismo, que era algo que ela amava tanto, é a maior gabelação, é a maior barulhada. Nada do que dizem no kardecismo é tudo mentira. Quando você desencarna, você já vai direto. Não tinha hospital, não tinha nada. Eu olhei para ela. Senti ela um pouco assim, não tinha muito aquela coisa de quando você é religioso, você morre, você fica mais religioso, você potencializa, isso é prático. E eu olhei para minha mãe, ela me olhou. Ela está numa outra realidade. Eu olhei e disse, mãe,
E ela sabia que eu ia dizer, e ela disse: olha, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. E eu não quero ofendê-lo. Eu olhei, falei: olha, eu vim aqui para te ver, porque meu coração dói muito pela sua perda. Mas eu fui permitido vir aqui te ver pelo meu eu maior. E ela disse que estava confortável lá do outro lado. Minha mãe estava muito doente. Minha mãe tinha muitas doenças. Minha mãe tinha um problema respiratório muito grave. Mas foi uma coisa assim, do outro lado, não dá para expressar muito a força sentimental. Eu estava ali sendo amparado pelo meu eu maior. Porque se o personagem estivesse ali, sem algum amparo, eu estaria querendo abraçar e morrendo de chorar. E eu percebi o apego religioso, tanto que eu combato isso. E eu voltei. E um pouco inconformado, porque ficou uma coisa muito superficial. Eu queria sentar, eu queria conversar, eu queria questionar o que aconteceu, o que você sentiu dor, você sofreu, o que aconteceu, eu queria alguma resposta, mas eu fiquei travado lá. Como se alguma coisa mentalmente estivesse o que? Me segurando. Horas depois, eu voltei lá. Porque algo estava inconformado dentro de mim. Mais uma vez encontrei-a conformada, se sentindo confortável do outro lado. E com a sua fé falando fortemente no seu ser. Foi onde eu vi o que o sentimento, o apego religioso a um ser desconhecido faz com o espírito após o seu desencarne, se ele tem qualquer tipo de religiosidade. Eu voltei e eu a vi pela última vez, eu vi a Márcia pela última vez. Eu pude vê-la e eu sabia que, entendo, os laços emocionais acabam aqui, tá? Os laços afetivos acabam aqui. Minha mãe era espírita, minha mãe ela era um ser muito bondoso, caridoso, não era de forma nenhuma materialista e era uma pessoa muito devota. E eu a vi. Eu já fui inúmeras vezes, eu já vi precisamente os seres lá. Espíritos alienígenas, que vocês imaginarem. Então eu voltei. No sábado. No sábado eu estava na casa dela, em Guaxupé. E, estando na casa dela, voltou-se a dor, voltou-se as memórias, vendo as roupas dela, tudo, o cheiro, abrindo o guarda-roupa, o cheiro dela nas roupas dela, me trouxe uma dor insuportável. Uma dor insuportável. E eu comecei a sofrer de novo. Fomos todos dormir. Eu comecei a me dar uma dor de cabeça. Um zumbido no ouvido tão forte. Eu tomei remédios para dor de cabeça, não passava, não me vinha sono. E eu comecei a sentir uma energia de desconforto muito, mas muito forte. Muito forte, muito forte.
E eu senti, era mais ou menos 3 horas da manhã, eu não conseguia dormir, às vezes eu transitava dentro da casa, todo mundo exausto, desgastado, todo mundo fraco, meu pai operado lá no quarto dele, minha irmã com meu cunhado dormindo, todo mundo exausto. E eu não conseguia. E uma dor insuportável. 3 horas da manhã, eu estava em pé na casa, na penumbra, e eu comecei a sentir um zumbido, uma dor muito forte. E começou a vir na minha mãe as lembranças da nossa vida. Foi quando eu pude perceber que atrás de mim eu senti e eu pude ver, estava se desprendendo algo como que uma fumaça escura. Como que uma fumaça escura. E essa fumaça estava como se estivesse na minha mente alguma coisa queimando e saindo. Quando eu olhei, eu vi um ser encapuzado. E os meus mentores me disseram: olha o que eles fazem com vocês. Eles fazem vocês ter flashes de lembranças. É natural, é do corpo, é do personagem. Vocês passam a ter flashes para poder sofrer, porque essa dor é muito forte, é uma energia muito densa que você ectoplasma e eles capturam e você está saindo de você agora. Foi quando eu percebi que aquela dor, aquele sentimento, lembranças da minha mãe que recusavam a sair da minha mente. Era como se meu cérebro estivesse programado por algum software, estivesse programado por alguma tecnologia alienígena, biológica, que programasse ele para que ele pudesse lembrar o tempo todo, para que aquilo estimulasse dentro de mim o sofrimento da perda, do apego. Eu pude perceber que eu estava sendo usado. Aquilo era uma artimanha, aquilo era uma técnica deles lá do outro lado, que estavam me usando para que eu pudesse sofrer. Eles fazem nós sofrermos o tempo todo, nos torturam aonde nós conseguimos ectoplasmar. E eu pude perceber, e os meus mentores disseram para mim: olha a jogada, você está aprendendo na prática. Foi onde eu parei. Eu disse: não vou mais. Comecei a meditar, comecei a pensar nas estrelas, comecei a pensar em tantas outras coisas e eu dormir. É uma técnica de tortura, entendeu, Fabiana? Verdade. O que eles fazem com a gente. E como nós somos gado e como nós somos manipulados e usados por esses seres no mundo invisível. A densidade do nosso sofrimento. Aí o que aconteceu? Eu consegui relaxar e apaguei. E eu consegui me desdobrar do meu corpo e consegui ir até aquele meu amigo de outro planeta que me mostrou algumas coisas, me ensinou a perceber certas coisas. Eu fui muito amparado. Eu fui muito amparado aqui. Eu sou grato, eu fui amparado por vocês, com muito amor, com muito carinho, com muitas palavras de incentivo. Fui amparado financeiramente também por vocês e fui amparado por seres astrais. Tanto que os Colupes me perceberam e me permitiram ver as mães do meu eu maior e as perdas que ele teve quando suas mães partiram. E eles desbloquearam para que eu pudesse ter mais lucidez em ver a minha mãe de Orion. A mãe de Orion. César não se encontra na Terra agora. Ele não se encontra aqui agora. Com esse amparo, com esse trabalho que eu sofri,
que eu recebi, melhor dizendo, eu pude tirar de mim, superar de mim algo que eu posso dizer para vocês, me blindaram. Me blindaram. Quando eles me permitiram com que eu pudesse ter os sentimentos das perdas das mães do meu eu maior nas suas outras vidas, amenizou a minha perda. Transformou-a em comum. Em comum. E eles foram muito espertos. Eles fizeram lembrar com muita lucidez da minha mãe de Orion. E aí isso estancou a ferida, o sangramento no meu coração. E eu pude perceber, meus amigos. Eu pude perceber. Eu pude voltar ao caminho, me realinharam ao caminho, né? Ao caminho do despertar cósmico. Era como se me trouxesse para a realidade dizendo, olha, acabou, passou. E eu tive uma conversa com o meu amigo das estrelas. Aquele que eu disse para vocês que nos mostrou sua chegada na Terra. Ele disse, olha, Marcelo, o personagem Marcelo, assim, você como todos os humanos encarnados, você vai acabar. Você vai acabar. Você continue amando sua mãe de todo o coração. Não se esqueça dela. Nunca se esqueça dela. Nunca relativo. Ele disse, nunca esqueça dela. Lembre dela com todo o carinho, com todo o amor. Porque na realidade, ela foi a mãe do seu personagem. Ela acabou, você sabe disso. Assim como um dia você vai acabar também. Você vai acabar. Ela foi a mãe do Marcelo. Você é o Marcelo. Ela será eterna em suas memórias, será eterna em seu coração, enquanto você existir. Eterno enquanto você existir. Ela vive em você, ela está dentro de você. Ela vive como uma energia nas suas lembranças, com muito amor e carinho. Lembre-se dela. Mas entenda que assim que você desencarnar, acabou você. Acabou sua história, acabou seus vínculos, acabou-se os vínculos que você tem. Você se tornará apenas uma memória, uma lembrança do seu eu superior, enquanto você, fazendo parte de um eu maior, sendo um fragmento dele. Olha a complexidade, olha a grandiosidade de você como ser cósmico. Não deixe ela morrer enquanto você existir. Porque quando você morrer, você deixará de existir. E aquilo começou a passar na minha mente. Foi muito aprendizado. Foi muito forte as coisas que eu vivenciei. Eu pedi aos Colupes para que eu pudesse ver mais uma vez. Apenas observar e ver. Quando eu fui para o outro lado, eu pude ver que realmente o personagem
de Márcia acabou. Ela assumiu a sua forma de antes de nascer em 52. Em 1952, ela se tornou Márcia, mas tinha o seu eu maior. E a Márcia acabou. Foi fácil porque ela não era materialista, era muito espiritualizada e ela recobrou seu eu maior. E eu pude constatar na pele que Márcia, a mãe do Marcelo, vive apenas nas suas memórias, de forma energética. De forma energética, nas minhas memórias. Assim, quando o dia que eu desencarnar, eu serei apenas lembranças, uma frequência energética na mente dos meus filhos e por aí em diante. Eu pude ver na prática e sentir no couro astral, ou na pele astral, quanto na física tridimensional, pude viver aquilo que eu sempre disse para vocês. Eu vi o eu maior, que um dia teve um compromisso de se tornar um personagem que vivenciou nessa dimensão chamada Márcia, e que aqui, como nessa dimensão, teve um filho chamado Marcelo. Realmente, ela voltou a ser o ser tão rapidamente, pois ela não tinha ambições, anseios ou apegos materiais. Então lá ela voltou a ser o seu eu maior. Ela nasceu o personagem no dia 21 de setembro de 1952, então no dia 20 de setembro de 1952 ela era um eu maior, um personagem de uma outra realidade. Hoje ela, pela por ser desprendida de coisas materiais, voltou ao seu estado natural do seu eu maior. E eu percebi que a Márcia vive apenas como uma lembrança energética dentro do meu ser apenas. Que o dia que eu desencarnar, Marcelo também vai acabar, vindo Gabriel a tomar as rédeas da situação. Minha mãe, o seu eu, digamos, o seu eu maior, a sua origem é reptiliana. Minha mãe, eu sempre soube que ela era reptiliana. Eu sempre soube da origem dela. O seu eu superior é uma reptiliana. As coisas no plano astral estão muito corridas. Está acontecendo algumas coisas que eu vou começar a abordar. Ela não se encontra mais na Terra. Eu pude conversar muito com o meu pai, expliquei sobre os eus maiores, para ele não chorar, para ele não sofrer. Hoje você morre, por isso que eu falo que o espiritismo é o maior charlatanismo que existe. Você morre em questão de 2, 3 dias, porque para pensar. Se você morre e fica 24 horas morto nesta realidade, você está lá no plano astral há muitos dias. Muitos dias. Muitos dias. Por exemplo, minha mãe partiu, né? O seu eu maior partiu, vamos dizer, domingo. Ela morreu domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 6 dias dessa dimensão. Uns 3 meses lá. O tempo lá é diferente. O tempo lá é de 6 meses lá. 6 meses lá. Ela morreu no domingo,
segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 6 dias. Se você for calcular, mais ou menos, digamos, se você fica 8 horas dormindo, você fica uma média de 12 a 15 dias. Imagine o tempo que ela já não estava lá, porque lá é outro tempo. Os seus maiores vivem numa outra realidade de tempo. O nosso tempo aqui é um tempo da terceira dimensão. Então, vamos supor aí que ela já estava alguns bons meses lá livre. Entenderam? Entenderam? Perceberam a diferença de tempo? Vocês entenderam? Porque na quinta-feira eu a vi de uma forma e depois eu a vi já o seu eu maior. Não é uma questão de horas como é para nós, é dias para eles. Dias para eles. Eu pude ver o personagem dela ainda existindo. Ainda existindo. Na quinta para sexta. E no sábado, depois de 30, 40, digamos, o tempo de lá, para você raciocinar, 30, 40 dias depois lá, o personagem já tinha ido. E hoje são dia 9, hoje são dia 21, então são 11 dias. 11 dias. Se você fica 8 horas dormindo, não temos um cálculo preciso, você fica de 12 a 15 dias nos dias astrais. Se você fica 8 horas, você fica aqui seria 12 a 15 dias lá. Imagina 11 dias depois do seu desencarne. Então, você entende a diferença de tempo da terceira dimensão para a dimensão lá? O eu maior dela recobrou. Não recobrou num período de 4 dias, mas num período de meses. Podemos até dizer assim. E se você for ver que 11 dias depois do seu desencarne, agora minha cabeça tá ruim, mas calcula assim, vamos usar por base de cálculo. Base de cálculo. Você vamos pegar 8 horas e vamos tirar por 15 dias. Não, 12. Vamos diminuir. 12 dias. 12 dias. 12 dias. 8 horas. Faz a soma aí numa calculadora sobre 24 horas e depois você recalcula para 11 dias, você vai ver o tempo astral realmente que o eu maior está solto lá na outra dimensão. Aí você cai a ficha. Aí você cai a ficha. Aí você vai perceber o que ela... Né? O amigo colocou 396 dias astrais. Você entendeu? Entende como na quinta-feira a Márcia ainda existia. E no sábado ela já não existia mais. O eu maior dela estava já acordado. E depois, hoje ela não se encontra mais na Terra. Ela não está mais aqui. Entende? Entendeu o que é lá? Entendeu quando você morre, o tempo, a diferença de tempo é diferente da terceira dimensão para os dias astrais? Ela não está mais na Terra. Eu sondei. Eu tenho ferramentas, eu tenho condições, eu tenho os colupes para me ajudar, eu tenho os seres para me ajudar. Entenderam? Ela já se foi. Ela já se foi.
ela não está mais aqui. A partir de agora, eu vou trazer informações que eu não tô nem aí se o dominador fica nervoso ou bravo. Eu vou intensificar as informações. Eu vou intensificar aquilo tudo que eu aprendi. Vou trazer todos os vídeos que eu tenho que fazer, cursos de energização. Eu vou trazer informações que ninguém nem sonha que existam. Se você tem um parente e acha que ele está lá, esqueça. Muitos espíritos, você pode ser um drogado. Após os dominadores estão com tanta pressa, mas com tanta pressa, e nós estamos chegando na época final. O próximo vídeo eu vou abordar sobre essa palhaçada que falaram, né? A NASA fechou os observatórios, não sei o que lá do mundo, não sei o que lá, passou-se a Lua, passou 2 vezes na frente do Sol. Aguarde. O próximo vídeo vai ser uma pancada lá na costela. Vai ser uma pancada lá na costela. O trabalho que eu faço é um trabalho forte e vai se intensificar cada vez mais e mais. As frotas de naves estão vindo para destruir a Terra e exterminar a humanidade. E eu tenho algumas informações que eu posso dizer para vocês, quentinhas. Estão vindo, mas não tem nada a ver com essa palhaçada que aconteceu. Os espíritos estão desencarnando e mais do que em período, vamos supor, de meses lá, eles estão indo embora. Eles estão indo embora para a nova terra. E muito em breve, será possibilitado para que humanos que estão encarnados aqui mudem de planeta. Calma. Então, hoje eu posso dizer para vocês, eu estou bem, estou cuidando do meu pai, né? O personagem do meu pai, estou cuidando, ele precisa de mim, requer cuidados, estou dando medicamentos, estou zelando para que ele volte para sua rotina em breve, para que ele volte a viver, embora sempre vou estar cuidando do personagem. Esse personagem cuidará do personagem que é o pai desse personagem. Hoje, 11 dias após o desencarne, eu digo para vocês, eu vou embora da Terra. E eu vou levar comigo, dando conhecimento o máximo de pessoas que quiserem ir embora. Hoje, o astral está uma condição muito... Eles estão desesperados. Isso aqui vai acabar em breve. E hoje o personagem mal morre, e eles já dão um jeito de colocar em suas naves e levar embora daqui. Eles não estão esperando nenhum espírito se adequar ao outro lado, já estão levando embora para outra realidade. Então hoje eu digo para vocês, eu nunca estive tão forte e preparado para deixar o planeta Terra o quanto eu estou agora. Eu superei e entendi essa manobra do desapego. A minha mãe, aquela que foi sua personagem, viverá eternamente, entre aspas, enquanto esse personagem existir.
E após o seu desencarne, tudo será apenas uma energia que estará associado ao meu eu superior. Eu quero desde já agradecer a vocês e reafirmo o meu compromisso de que eu lutarei com todas as minhas forças para ajudar aos meus irmãos cósmicos a voltarem para casa, a voltarem para seus planetas, para que não vão para outro planeta habitar numa nova terra. A nova terra existe. Os espíritos já foram para lá, mal você desencarna e eles já te levam para lá também. Você pode estar alucinado espiritualmente, já dá um jeito de transportar você que fica alucinado lá na outra terra, que lá eles vão trabalhar em você, você vai reencarnar ou encarnar num novo planeta. Mas eu lutarei até o fim. Eu lutarei até o fim. E quem quiser ir embora da Terra, estiver disposto a ir embora da Terra, eu vou ajudar. Porque eu digo, eu vou embora. Eu irei embora. E ajudarei todos aqueles que quiserem ir embora para seus planetas, saindo das mãos desses seres que, eu posso dizer para vocês, nos violam em todos os sentidos. Eu quero desde já agradecer a todos. Agora, em diante, a rotina de vídeos voltará ao normal. Voltará ao normal e agora é só cacetada para cima desse sistema de domínio mental, psicológico, emocional que existe nesse planeta. Muita paz e muita luz, que o universo conspire a nosso favor sempre e contem sempre com esse amigo e irmão. Se o que necessita é conhecimento, tudo que eu tenho e que eu absorvo e eu aprendo, eu passarei para todos que quiserem aprender e usar isso a seus favores para saírem daqui. Vou ficando por aqui, paz e luz, e agora vamos retomar o trabalho com força total, que a fase do desapego, a fase do entender isso daqui, eu consegui aprender. Agora é seguir em frente. Tchau, tchau, pessoal. Vamos focar e ir embora para as estrelas. De volta para a nossa casa, onde lá sim nós seremos seres totais. Muito obrigado, foi uma honra falar com você, seja no Marcelo Marins Consciência Cósmica ou nos Chamados a Despertar. Tchau, tchau.